Oi pessoal, hoje aqui eu vou falar sobre hipnose e sugestão. No Freud, seguindo nesse livro aqui, o volume 1 das obras completas, vou pegar dois textos dele. O primeiro chamado Prefácio à Tradução de Bernheim, de la Suggestion. Ele escreveu em 1888. E outro texto chamado Resenha de Auguste Forel, O Hipnotismo. Ele escreveu em 1889. A chave para entender a hipnose é o fenômeno normal do sono e da vigília. Diferentemente, o Freud ele comenta a visão que os alemães tinham, os médicos alemães tinham da hipnose, eles acreditavam que era alguma coisa que era uma simulação, né, da pessoa hipnotizada, era um truque do hipnotizador. Não, a hipnose, ela existe, ela ocorre e ela já tem a ideia de que ela ocorria por efeito do magnetismo, né, que do hipnotizador lançava o magnetismo para o hipnotizado. Também tem a hipnose induzida por objetos, né, que se movimentam. Mas a hipnose sobre a qual o Freud vai falar é a hipnose que ocorre pela sugestão. É pela introdução externa de uma ideia em alguém, introdução na consciência daquela pessoa. E aquela pessoa ela alcança um estado diferente de um certo estado de sono, né? Um leve sono. E quando a pessoa está nesse estado, a ideia que veio externamente, né, por parte do hipnotizador para o paciente, para o paciente, a ideia veio dele mesmo. A ideia veio de um lugar, de algo fora da consciência, veio de fora da consciência dele, né? Então toda hipnose que ocorre, ocorre pela sugestão, né, psíquica, e ela altera a excitabilidade nervosa, e ela produz uma autossugestão. Essa autossugestão é como quando uma pessoa, da hora dela dormir, a hora em que ela se habituou a dormir, ela se deita à cama, ela fecha os olhos e ela põe na consciência dela, né, agora eu vou dormir, e ela sente o cansaço. Não é interessante? O sintoma físico, ele ocorre, o sintoma físico não, os fenômenos físicos ocorrem junto com os psíquicos, não tem separação. E então isso quer dizer que a pessoa se autossugestiona. A hipnose é uma autossugestão provocada pela sugestão do hipnotizador no paciente ou em qualquer outra pessoa. No caso do paciente, histérico, a hipnose e a sugestão, né, durante a hipnose é a forma de tratamento, segundo Freud. Ele entendia nessa época, nesses textos, é a forma de tratamento melhor, porque a hipnose, a histeria, ela é desencadeada por uma ideia que está na consciência do paciente, e essa ideia provoca os sintomas físicos, né? A sugestão sobre a hipnose, ela visa tirar as ideias da consciência da pessoa, aquelas ideias
ideias dolorosas, né? Tirar aquelas ideias dolorosas da consciência da pessoa, ou fazê-la esquecer a origem dos males dela. O interessante é como isso é diferente do que vai ser a psicanálise, né? A psicanálise não vai querer que a pessoa esqueça a origem dos sintomas, vai querer que a pessoa lembre cada vez melhor o que aconteceu com ela, né? Ou o que ela acha que aconteceu com ela. Mas o Freud vai falar que para eliminar os sintomas histéricos, e a sugestão ela pode provocar reações físicas. Ela, né, tem experimentos do Charcot, por exemplo, né? O Charcot fazendo uma sugestão direta, dizendo: você está com o braço paralisado, e a pessoa sentiu o braço paralisado. Ou então o Charcot fazendo uma sugestão indireta para provar a autossugestão, que é dizendo: olha essa pessoa horrível, bata nela. Aí a pessoa sente o braço dela fraquejar e ficar paralisado e perder as forças, né? Então a instrução, a ideia externa vira uma autossugestão para a pessoa e também uma reação fisiológica, né? A melhor forma de tratar a histeria para o Freud é a sugestão sob a hipnose, porque a sugestão ela vai atuar sobre os mecanismos de formação dos sintomas histéricos. Uma ideia que desencadeia uma ideia consciente que para o Freud, nessa altura do trabalho dele, que altera as condições de excitabilidade do sistema nervoso. Então, como se desfizesse os sintomas físicos, né? Pela essa alteração das excitações do sistema nervoso. A autossugestão que ocorre secundariamente à sugestão do médico. Então, nesses textos, o Freud está apresentando apresentando o resultado das pesquisas dele, seja em Salpêtrière e pesquisas também bibliográficas a respeito de sugestão e da hipnose, né? Uma coisa interessante é o que ele fala, que há um intervalo entre então, o interessante é que ele fala que entre o intervalo entre a sugestão do hipnotizador para o paciente e as reações físicas dele, que ocorre pela mudança da estabilidade nervosa, é um processo psíquico que ocorre fora da consciência. Aliás, o processo psíquico é de fora, externo à consciência. O Freud ele não está trabalhando ainda com o inconsciente, né, como substantivo, mas ele está considerando fenômenos que ocorrem fora da consciência, que são determinantes para a formação de sintomas ou para o desfazer de sintomas. Aqui, durante a hipnose, que ocorre pela sugestão do médico e vira autossugestão para a pessoa,
de modo que a pessoa se coloca no estado de sono, né? Meio sono. A partir daí há um intervalo e depois ocorre uma alteração das alterações das excitações nervosas e uma alteração dos sintomas físicos histéricos. Então, esse intervalo, por enquanto, Freud fala coisas que acontecem fora da consciência. Né? Mas o que é que age aí? Né? O que está agindo no paciente? O que é isso que é de fora da consciência? Que tem a ver com... que faz com que a excitabilidade do sistema nervoso seja alterada, né? São ideias inconscientes, né? Ou seja, coisas que sobre as quais o hipnotizado não fala, não sabe. Isso é uma coisa misteriosa, né? O Freud vai procurar saber disso. Né? Que lugar misterioso é esse? Lugar não é uma boa palavra, mas que mistério é esse? Daquilo que é fora da consciência, que age sobre o corpo e sobre o psiquismo das pessoas. Né? Tá bom? Então, ficamos por aqui.